Ó, eu não vou mentir pra você não, perder é ruim, mas pro Vasco parece ter um gosto especial, viu? Porque o Vasco, lanterna, time desorganizado, treinador estreando. O Vasco jantou o Palmeiras no segundo tempo. Vamos lá, contexto as coisas, né? Palmeiras, time voltando aí de título paulista, né? Alguns caras cansados. Aquele primeiro tempo que foi pro gasto, né? Nem pro gasto, acho que foi. O Palmeiras acha um chute do Flaco Lopes ali, beleza, 1-0, mas ainda assim tem uma qualidade muito superior ao time do Vasco. E aí no segundo tempo, coloca a bundinha na parede e resolve não jogar. E o óbvio acontece. O Vasco vai para cima, vira o jogo de maneira muito merecida, joga a bola, consegue pressionar o Palmeiras e acha, né? Acha, dá para se dizer que acha em certo momento aí os gols, mas se tivesse que ser justo no futebol, o Vasco ganharia o jogo pelo que apresentou no segundo tempo, né? O Kelvin vai ter pesadelos, vai sonhar com o André Gomes, né? Porque pelo que jogou ali, inacreditável. E eu vou falar, rapaziada, tá falando de camisa 5 aí, mas vamos olhar com os carinhos para as lateral, viu? Vamos olhar com carinho para as quinas aí do Palmeiras, porque o negócio está bizarro. O Kelvin, destruidor de jogada, Jefté também não apresenta nada de diferente. Enfim, já esperava o time abaixo, tá? Já esperava o time bem abaixo. Mas vai entrando os caras, né? Vai entrando os caras, vai entrando o Luigi, vai entrando Giai, e o time não mudou de rotação, né, cara? Nem no segundo tempo ali, você viu que os caras tentavam alguma coisa e não dava nada. Talvez teve uma pressãozinha no final ali, mas nada demais. Arias também muito abaixo, né, cara? O Arias, putz, perdido no jogo, né, parecia. Vocês disseram que talvez ele, eu não sei se você notou isso, ele tava até um pouco recuado aí do gol. O que a gente esperava da questão física acabou se confirmando, né? É legal que eu não sei se erro é o meu também, não. Eu fico considerando o que o pessoal fala no Twitter. Porque eu coloquei ressaca, mais futebol pobre, mais chuva. Era ingrediente perfeito para jogo horrível, né? E aí a galera só se apega claramente à ressaca. Ai, que ressaca que é. Não, tem ressaca, tem de fato. É realmente complicado você jogar depois de um título. Só que somado a isso tem o futebol pobre. Então, se o Palmeiras estivesse jogando melhor, talvez se sobressairia por essa ressaca, mas foi tudo os ingredientes mesmo ali, prontinho para o jogo horrível, né? O primeiro tempo, realmente o Flaco acha o gol, e o segundo tempo até separei os números aqui, é um negócio assustador, né? De fato, posse de bola do Vasco 63%, duas grandes chances ali, e total de chutes 11-0, assim, é um negócio realmente muito preocupante. Depois ainda tem a chance ali no final do Alain, mas ali também era no Bumba Meu Boi, tanto que era o Gustavo Gomes ali desviando a bola, aquele desespero de ir para o ataque. Termina, inclusive, o jogo com o Carlos Miguel na área, e foi realmente a parte física esperada. Agora, o Vasco poderia ter ganhado de 3 ou 4 hoje, tranquilamente. Teve até um contra-ataque ali, que o Thiago Mendes faz uma escolha ruim, tiveram outras chances também. Foi muito abaixo mesmo, e não adianta, a torcida vai cobrar. O Palmeiras é assim mesmo, você ganha o título no domingo, na quarta, na quinta, se você joga mal, você será cobrado independente, até porque se trata de outro campeonato, é um campeonato que é muito importante você começar bem, não que o início do Palmeiras seja ruim por causa dessa derrota, ainda é um bom começo, mas é uma derrota que inclusive não costuma estar nas contas, né? Tem algumas derrotas que você conta, né? Você vai jogar com, sei lá, com o Flamengo fora, o Cruzeiro fora, você, pô, vou tentar o empate, se perder não é o fim do mundo. Agora o Vasco, geralmente o Palmeiras vence, né? Então quando você perde, assusta um pouco. E o São Paulo, como a gente imaginava, também ganhando seu jogo contra a Chapecoense, abrindo aí 3 pontos na liderança. Não acho loucura imaginar que o São Paulo possa disputar o título, porque pode acontecer, mas ainda acho difícil pela questão da temporada. Mas eles estão fazendo a gordura necessária para o começo do campeonato, que se acaso o Brasileirão piscar para eles, já estão ali com alguma pontuação, né? Mas o jogo hoje foi bem assustador, meu Deus do céu. Mas nossa, cara, me ver o Gia e o Kelvin tem hora que dá saudade do Marcos Rocha e do Mike, mesmo em fim de carreira mesmo, porque o louco, cara, é inacreditável, não consegue ter uma consistência de jogada. Você não sente segurança. Né? O que o lado direito, né, até o lado esquerdo ali também do Palmeiras, né, que é onde sai o gol do Vasco, caramba, errou um carnaval ali, né? Os caras deitaram e rolaram hoje, né? O Andrés Gomes, eu lembro dele contra. Foi contra o Corinthians, né? No ano passado, na final, que ele foi um dos poucos que jogou bem no Vasco ali. Tinha assistido outros jogos do Vasco que ele tinha ido muito bem também. E ele sobrou, né? Às vezes dobravam a marcação ali, ele conseguia levar todo mundo. E o primeiro gol, ele já estava meio que se desenhado, né? Para sair. Parecia que era só questão de tempo. E aí a gente tem, pô, o Vasco foi, pressionou, tal, você tomou o gol, tenta já, né, fechar, tenta se encontrar, não, o Palmeiras continuou tomando a pressão,
E aí saiu o segundo, e não adianta, o contexto conta muito. O Vasco sendo lanterna do campeonato, né, não vinha jogando bem. A estreia do técnico, que ainda não consegue colocar essas ideias, ele foi muito bem nas alterações ali, né? O Renato Gaúcho leu bem. Porque de fato o Tietê ali, o Hugo Moura não estava nada bem, ele mexeu ali no meio-campo, acabou com o Palmeiras. Mas assim, tem muita coisa para colocar na conta. Não que eu, pelo amor de Deus, não que eu vou falar que é só por isso, mas eu vou deixar entender que foi muito por causa do título de fato, por causa da parte do cansaço. Mas assim, quando tinha a bola, o Palmeiras não conseguia nem criar nada, nem acelerar, nem fazer nada, né? Então, beleza, o Vasco ali colocando uma pressão, você sente mesmo, você não consegue acompanhar ali no caso do Andrés Gomes, que eles forçaram muito pro lado, só que o Palmeiras realmente não apresentou nada quando teve a bola. De novo, chuva, né? Impressionante como parece que todo jogo do Palmeiras chove agora. Mas choveu para os dois, né? A chuva e o gramado duro tava para os dois, e mesmo assim o Vasco conseguiu desenvolver muito bem. Eu não sei se o Vasco jogou bem assim em algum momento do ano, mas não era para estar na lanterna, né? Porque, a não ser, eu até separei uma imagem aqui também, tem uma coisa que tem que ser levada em consideração, né? Os caras contra o Palmeiras não havia também, né? Coloquei a imagem no final do jogo aqui, ó, os caras moídos, né? Os caras moídos, Vasco, e tá certo, eles têm que defender o deles mesmo, jogando em casa, buscaram muito e conseguiram uma vitória, assim, pro Vasco gigante. Ah, mas cara, se você olha o elenco do Vasco, ainda assim, né? Mesmo nesse sentido, é muito limitado. Ó. É Lucas Piton, Robert Renan, Saldívia, inclusive o Vasco com desfalque, Paulo Henrique, Thiago Mendes, bom jogador, inclusive, né? Foi o que fez o gol. Hugo Moura, David, Nuno Moreira, André. Cara, tinha um elenco bem limitado, cara. É um elenco bem limitado. E foi um elenco que sobressaiu muito com o Palmeiras. Se você quer ficar mais puto ainda, tu olha as estatísticas e você fica louco, ó. Tu vai olhar as estatísticas ali, pô, a posse de bola, a questão da posse de bola no segundo tempo, a questão de chute, de finalização, são 12 finalizações do Vasco. 12 finalizações do Vasco no segundo tempo. Então, assim, é um volume de jogo muito maior. É uma coisa que, mesmo apesar do cansaço, né, é difícil de explicar. E a tabela, né, por enquanto, o São Paulo ganhando da Chapecoense, deve, né, confirmar aí o jogo. Deixa eu ver quantos minutos tá aqui, já tá 43 minutos, abrindo 13 pontos aí. O Grêmio tá vencendo também, chegando ali também no G4, tirando o Flamengo, inclusive. Esse começo aqui fica muito embolado, não dá pra gente falar muita coisa, mas jogo contra a gente é aquele jogo que geralmente o pessoal fala assim, pô, lá no final vai sentir falta. Eu espero que a gente não sinta, mas esse jogo, é exatamente esse jogo contra o Vasco, né, que a gente olha, putz, esse jogo dá para ter ganho, né? Todo o contexto ali em relação ao Vasco dá para ter vencido, mas o Palmeiras está ali em segundo aí no final de semana, já não tem mais desculpa, né? Não que hoje tenha também, né? Mas no final de semana já tem que ter uma resposta já jogando em casa. É isso então, senhores. O que vocês pensam a respeito aí? Derrota muito ruim pro Vasco, né? O empate já era ruim. Pô, parece que o perder pro Vasco é realmente diferente, né? Acho que o Vasco tá numa situação bem complicada. Então parece que dói mais. E é raro também, né, velho? Quantos jogos? 14? 14 jogos? Acho que era por aí, né? Pelo menos não costuma perder pro Vasco, né? Realmente. E geralmente o Vasco não estava mandando em São Januário jogos contra o Palmeiras. Inclusive, não mandou nem a final da Copa do Brasil contra o Corinthians. Que eu não sei nem o motivo, assim, mas eu do Vasco mandaria todos os jogos assim em São Januário. É impressionante a pressão que se faz também quando o time responde ali. É difícil demais jogar lá, velho. Então é isso, senhores. O que vocês pensam a respeito? Deixa nos comentários aí. Vasco 2, Palmeiras 1, de virada, que foi para doer mais ainda mesmo, né? Mas o que você pensa? Deixa nos comentários aí. Dá like no vídeo se possível, né? Depois de derrota é complicado. Mas deixa o like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito. E a gente volta aqui a qualquer momento com um novo vídeo. Valeu? Tamo junto!